nossa prece inicial hoje, gente, eu busquei lá do livro da obra de psicografia de Chico Xavier por um espírito anônimo, da obra O Primeiro Livro, a segunda parte no capítulo 35, que é uma oração e que tem o título O Sol Interior. E essa prece diz o seguinte: pensando em ti, Jesus, minha alma docemente passa da treva à luz, dos prantos ao sorriso, suave irradiação de um sol resplandecente, alvoradas de amor em êxtase divino. Contempla então na paz de um novo paraíso celestial, visão no azul calmo e ridente, constelações de sóis, aonde concretizo a aventura eternal, a luz onipresente. Vejo-te sim, Jesus, como o zagal bendito, translúcido farol, excelso e superior, pairando no esplendor radiante do infinito, iluminando a senda as ovelhas três malhadas, transformando em jasmins de imaculado alvor, famulentos chacais das lúgubres estradas. É um espírito anônimo, psicografia de Chico Xavier, dessa obra, O Primeiro Livro. Lindo, lindo, lindo isso. Você sabe que o primeiro livro é escrito antes do Parnaso, né? Por isso que é o primeiro exatamente. livro. Por isso que ele recebeu esse título. Esse nome, né? Esse nome, o primeiro livro. Pois muito bem. Bom, como você não viu o vídeo da Cris, mesmo assim, tu quer comentar alguma coisa? Aliás, vocês dois comentar alguma coisa antes do vídeo da Cris? Quero sim. Eu quero comentar só os aspectos biográficos de Siddhartha Gautama. Aí a gente assiste o vídeo e na volta a gente vem discutir o aspecto doutrinário do Buda. Tá bom? Então, assim, eu andei fazendo as minhas pesquisas no aspecto biográfico dele e eu usei como base para essas nossas discussões uma literatura que eu tenho sobre o Buda, tá? E boa parte do material que eu obtive, eu tirei dessa obra aqui, ó. O pensamento vivo de Buda, que é da Martine Claret, né? Esse livro aqui, uma obra pequena até, era uma obra bem sintética, mas muito bem condensada, a parte biográfica e a parte doutrinária daquilo que o Buda tem, e evidentemente também usei a literatura do Depois da Morte, que tem bastante coisa, e também o livro Afinal Quem Somos. Não usei da obra do Herculano Pires, não fui buscar lá. E queria dizer o seguinte, certamente essa pergunta vai aparecer, mas eu vou logo colocar. Existe muita semelhança entre o texto do Leon Denis e o texto do Pedro Granja. Parágrafos inteiros idênticos. E assim, uai, como é que pode ter desse jeito as coisas? A obra de Leon Denis de 1897 e a obra de 1948. Então, por lógica, Pedro Granja pegou da obra de Leon Denis parte desse material e colocou na obra dele, transferido para a obra de Pedro Granja. Agora, existem algumas coisas que estão na obra de Pedro Granja que não aparecem no Leon Denis também. Tem algumas coisas, mas uma parte bastante volumosa do capítulo está levando de um canto para o outro, sabe assim? Você pega de um e pega no outro, tá? Eu separei aqui alguns pontos que eu considerei que seriam importantes de serem trabalhados. Buda, não é o nome dele é Siddhartha Gautama. Buda, na verdade, é um codinome que é oferecido, que significa o iluminado, aquele que alcançou a iluminação. E o Buda, ele vive naquela região onde é
dominava o pensamento de Krishna, o pensamento do brahmanismo, era o que estava lá. Vieram os Vedas, aí veio Krishna, e Krishna trouxe todo aquele conjunto de verdades que a gente viu na nossa última live, e depois de séculos da vinda de Krishna, é o momento da chegada de Buda. Então, o Buda chega naquela região num período onde havia muitos homens que já eram ascetas, eles eram eremitas, eles eram yogis, eram pessoas que viviam no meio da floresta, buscando a sublimação das suas almas. Eles estavam atrás de uma conexão mais específica com a divindade. E por isso, eles eram muito voltados para alcançar um negócio chamado Samadhi, que é a plenitude espiritual. A plenitude espiritual, Samadhi. E eles estavam em busca disso, então era a renúncia dos bens terrenos, eles viviam de maneira a abandonar tudo, não é? Eles não tinham nenhum tipo de bens, eles viviam completamente desprovidos de todo tipo de riqueza. Existe um grupo de hindus hoje que eles não usam nada, eles não usam roupa, eles se pintam de cinza, pegam a cinza dos mortos e passam no corpo. Eles são muito comuns na Índia, né? Então, nessa época, havia uma busca muito grande de pessoas que procuravam essa sublimação. O nome deles, atualmente, é chamado de sadhu. Os sadhu são, não tem nada a ver com saduceu, mas os sadhus são esse grupo de monges, eles pegam as cinzas dos mortos e se passam. Eles têm uma vida muito, muito estranha. Eles fazem uns votos assim, não vou mais baixar meu braço, não vou mais falar com ninguém. E ele fica com o braço seco. Tem até uma foto muito conhecida de um sadhu que tem o braço seco assim para cima, porque ele decidiu que ele ia fazer para cima. Eu não posso mais fazer esse voto, porque depois que eu quebrei meu braço, ele só vai até aqui. Então, eu não posso nem fazer isso, que não ia dar certo. Mas o período em que Siddhartha vai nascer é um período marcado por muita busca dessa conexão com o espiritual, pela ruptura completa de todos os bens terrenos. E o Buda nasce numa circunstância bastante favorável. Ele nasce dentro de uma família rica, os Sakya. O pai dele era um regente, a gente chama de rei, né? Mas não era um rei de uma coisa grande. É rei de um pedacito de uma região pequena. O pai dele era um rei, então, portanto, ele era um príncipe, né? Mas é um príncipe de uma coisa pequena. E quando ele nasce, um grande espiritualista, um yogi, um cara ligado a essas coisas espirituais, faz uma observação na criança, quando ela nasceu, e encontra nela 32 sinais no corpo da criança, indicando-lhe que ele seria um grande homem e que ele seria uma pessoa espetacular. O pai dele, então, com medo de que o filho, então, se tornasse isso, ele isola o filho do mundo. Ele diz, não, você não vai ter contato com nada, eu vou levar você para dentro do palácio e você não vai conhecer o sofrimento humano, porque ele seria, o pai dele, vou perder meu filho, que ele vai virar um desses caras que fica no meio do mato aí, todo magro, sofrido, então eu vou fazer um isolamento dele. Aí ele isola Siddhartha dentro do palácio. Siddhartha vive ali dentro, não tem contato com o mundo exterior, não sei nem como é que ele ia governar depois, que ele nem conhecia o povo. Não tem contato com o mundo exterior. Quando as pessoas ficavam velhas, elas eram retiradas da presença dele, ele não via as pessoas envelhecerem, ele não sabia que as pessoas morriam, ninguém contou isso para ele, ele não conhecia isso. Aos 16 anos, ele vai, então, casar. É o momento em que ele
Ele se casa com a sua própria prima, que se chama Yashodhara. Ele casa com a prima e vai viver com ela. Passa muitos anos vivendo com Yashodhara e depois de quase 13 anos já de casado com ela, é que ele vai ter o primeiro e único filho dele. É quando vai nascer o filho. Ele já teria nessa época aproximadamente aí 29 anos, quando o filho dele, Raula, vai nascer. O filho nasce num período em que ele está em profundas reflexões sobre o que é o sentido da vida. E ele aproveita uma oportunidade e foge do palácio. E ele vai, junto com um camareiro dele, uma pessoa que é um servo dele, ele sai das fronteiras que o pai tinha proibido e vai para o mundo. E indo para o mundo, ele tem contato com as 4 coisas que o pai não queria que ele tivesse contato: a doença, a velhice, a pobreza e a morte. Ele vê um doente, ele vê um velho. Se ele estivesse nessa live hoje, era só ele olhar para frente. Então, ele vê um doente, ele vê um velho, ele vê a morte, uma pessoa levando uma pessoa morta, e ele vê também a pobreza. Quando ele vê isso, ele pergunta, mas o que é isso? Eu quero dizer, isso é pobreza, isso é a velhice, isso é a morte, isso aí é velho e tal. E ele fica muito impressionado. E em função disso, ele faz uma ruptura. Ele sai do palácio tentando entender o sentido da vida. Ou seja, o pai tentou impedir, né, e até piorou, porque aí a mola comprimiu, quando ele soltou a mola, ele foi de vez. Então ele deixa para trás a mulher, deixa o filho bebezinho e vai embora. Ele vai procurar os anacoretas, os ascetas, os eremitas, sei lá como queira chamar, aquele pessoal que vivia daquele jeito no meio da mata, tentando a sua sublimação. Ele encontra 2 grandes gurus e ele se vincula a esses gurus. E durante, algumas literaturas falam 5 anos, outras falam de 6, isso aí pouco importa, se é 5, se é 6, interessa. Ele vive como um eremita. E aí o cabelo dele cresce, ele abandona todas as roupas, ele vive de maneira muito primitiva, no sentido dos bens materiais, ele faz uma ruptura com todos os bens e ele emagrece muito. Tem, inclusive, alguns autores que falam um negócio que eu acho que, não sei, dizem, né? A gente ouve, né? A gente ouve e diz, tá, tudo bem, tá legal. Mas no período em que ele teria vivido, nessa época de reclusão e tal, ele comia por dia 1 grão de arroz. É só isso que eles exageram, né? Que isso. Comia. Eu acho até que nem vai. Se fosse eu, não queria nem comer. Não quero. E para comer 1 grão de arroz vai me dar mais fome. Melhor ficar sem o grão de arroz e pronto, né? E ele vive durante muitos anos nessa condição. Até que ele, refletindo sobre a vida, ele desperta. Gente, eu acho isso uma das coisas mais fantásticas. O despertar do Buda. Ele descobre. O Buda é o revelador para a humanidade do sentido, do propósito de todas as coisas, da libertação do sofrimento. Ninguém nunca discutiu o sofrimento como Buda. Ninguém nunca analisou as razões do sofrimento como Buda. Então ele mergulha nas razões do sofrimento e ele vai, durante a sua vida, oferecer para nós as 4 nobres verdades que a gente deveria ter. Ele descobre o caminho do meio e as 4 nobres verdades, que daqui a pouco a gente vai tratar sobre o que é que sejam elas. Então ele descobre tudo isso e começa a ensinar para os 5 colegas. Ele tinha mais 5 coleguinhas que também passavam fome junto com ele. E aí são os primeiros que ele orienta, que ele torna discípulos. E esse pessoal vai se juntar a ele, porque ele disse, eu descobri o caminho para a iluminação. Eu descobri. Ele descobriu como se iluminar. Eu acho isso assim
Ele descobriu como a gente faz para que a gente consiga sublimar a nossa alma. O Buda, assim como o Krishna, assim como os sábios da Cabala, assim como os sábios dos Vedas, assim como Jesus, assim como Sócrates, nada escreveu. Deixou nada escrito. Tudo tradição oral. Os seus discípulos é que depois tomariam seus estudos, muitos anos depois, 250 anos depois da desencarnação do Buda, é que seus ensinamentos serão reunidos em uma obra que tem... Cada obra é um sexto, então, cada sexto é um pitaka, então é tripitaka. Os 3 sextos, né? Tripitaka. Que é onde estão os sextos dos ensinamentos dele. Aí eles são transformados numa espécie de documento, mas é bem depois da desencarnação do Buda. Ele, então, se ilumina e vem oferecer uma doutrina. Na doutrina dele, até me antecipando um pouquinho sobre aquilo que a gente vai falar depois, que é a doutrina, mas na doutrina dele não há deuses, não há oferendas e não há orações. Não há deuses, não há oferenda, não há orações. Existe a busca do homem em si mesmo. A discussão sobre Deus, ela não faz parte do ideário budista. Ele não diz que não existe, e também não diz se existe. Ele simplesmente não trata da questão da divindade, nem monoteísmo, nem nada. Ele discute a questão... Agora é esquisito, porque ele fala da lei do karma, fala da alma, fala de tudo, mas ele não fala daquilo que a gente poderia dizer que é a divindade. Ela não pertence à discussão búdica. E ele, então, vai, durante 40 anos, pregar a sua mensagem. Então, faz as contas aí. E que a 29 vai pregar durante quase 40 anos. Ele vai longe, tá? E ele passa pelas vilas pregando, ensinando, orientando, falando sobre o caminho para a iluminação, ensinando as pessoas como se iluminar. Nessas peregrinações dele, um dia ele volta à casa dele. O filho já era adulto. Ele reencontra a mulher. Ele reencontra o filho. Ele volta. E a mulher dele diz assim para ele: você voltou para casa? Nosso filho já é adulto. Agora você volta para casa. Você voltou? Voltei. Por que você saiu? Disse, porque eu estava atrás do caminho para a iluminação. Eu queria saber como a gente consegue alcançar a iluminação. Por isso eu saí. E você descobriu? Eu descobri. Eu tenho a chave para a felicidade. É muito poder numa pessoa, né? O cara diz assim: eu descobri o caminho para a felicidade. E a gente vai falar dele daqui a pouco, se Deus permitir. Então, eu descobri o caminho. Aí ela diz para ele: mas se você... E você descobriu o quê? Se eu descobri que para alcançar a iluminação, eu não preciso me isolar no mosteiro, eu não preciso ficar na floresta comendo 1 grão de arroz por dia. Não é assim que ilumina. Uma proposta completamente diferente que faz a iluminação. Então ela pergunta: mas se você sabe tudo isso, por que você saiu de casa? Por que você fez isso? E ele muito humildemente responde para ela: porque quando eu fui, eu não sabia. E agora que eu sei, eu voltei. Porque agora eu sei que eu não precisava ter ido. Eu poderia ter descoberto aqui. Eu não precisava ter ido. Mas aí ela diz para ele que não era necessário que ele ficasse. O filho se converte ao budismo, torna-se também um budista, vai se tornar. Raula vai ser também um seguidor do Buda, do próprio pai. E vida que segue. Ele vai viver até aproximadamente os 80 anos, né?
E ele vai desencarnar porque ele come uma carne de porco, viu, Álvaro? Ele come uma carne de porco que, segundo alguns dizem, estava estragada, outros dizem que ela estava envenenada, não se sabe. Ele come, tem uma infecção intestinal e desencarna. E aí a vida dele, materialmente, termina, mas ele deixa um legado indescritível, exatamente por tirar a venda dos olhos da humanidade e dizer: eu sei como ser feliz. Eu descobri o caminho para a felicidade. É fantástico isso. Maravilhoso. Que história, né? Que história. Mas vamos então ao vídeo da Cris para depois voltar comentando sobre essa doutrina de Buda. Vamos lá. Ao vídeo. Vamos lá. Cada qual executa o seu próprio destino. A vida presente, com suas alegrias e dores, não é senão a consequência das boas ou más ações, operadas livremente pelo ser nas existências anteriores. O presente explica-se pelo passado, não só para o mundo tomado em seu conjunto, como também para cada um dos seres que o compõem. Em um primeiro contato com esses atestados, afirmaríamos sem receio que são máximas doutrinárias do Espiritismo. A terceira revelação, que em meados do século XIX ofertou ao mundo a correlação da dinâmica espiritual com a vida material e que restaurou os conceitos morais do cristianismo primeiro. Mas, em longínquas eras, cerca de 600 anos antes da era cristã, o testemunho de um missionário mudaria facetas da religiosidade do Oriente. Um filho de rei, Sakyamuni, que quer dizer o solitário dos bosques, foi acometido de profunda, triste e imensa piedade pelos sofrimentos humanos. Renunciando às grandezas, à vida faustosa, o príncipe abandona o seu palácio e se embrenha na floresta silenciosa em retiro espiritual. A origem desse isolamento devia-se à corrupção que invadira a Índia logo depois de alteradas as tradições religiosas e aos subsequentes abusos da teocracia ávida do poder. Nesse isolamento, o mundo passaria a conhecer o príncipe pelo nome de Buda, que em bases sólidas afirmava: está no desejo a causa do mal, da dor, da morte e do renascimento. De novo, um pensamento convergente que apresentava elevados conceitos que Buda conceituava como conhecimento, tornando possível a compreensão da natureza visível e invisível, o estudo do homem e dos princípios das coisas. Mais um afluente do oceano da verdade, fragmento da doutrina secreta, que após 7 anos de meditação e estudos do herdeiro da tribo dos Sáquias, reaparece para levar ao mundo asiático não uma crença nova, mas outra expressão da lei, que rapidamente reúne em torno de si vários discípulos, reconhecendo-os estes como Buda, isto é, o iluminado. A lei da caridade proclamada por Buda era por muitos corações acostumados com as barganhas da fé para a aquisição de um local privilegiado no céu, um conceito de difícil assimilação. Rompia com a regra das recompensas, pregando que é necessário praticar o bem, porque o bem é o fim supremo da natureza. Para Buda,
a ciência e o amor são dois fatores essenciais do universo. Enquanto não adquire o amor, o ser está condenado a prosseguir na série das reencarnações terrestres. O Nirvana, expressão erroneamente interpretada por muitos, refere-se a um estado de alma, um estado de evolução espiritual, quando a personalidade já exercita o desprendimento das coisas da terra, a extinção da paixão. Esse é o Nirvana para o budismo. A conquista do último estágio evolutivo pela perfeição do ser, o qual se liberta, desse modo, das transmigrações e dos renascimentos kármicos no seio das humanidades e nivela-se ao eterno princípio de que emanam todas as coisas. Já a popularizada lei do karma nos mostra que a vida presente, com suas alegrias e dores, não é senão a consequência das boas ou más ações operadas livremente pelo ser nas existências anteriores. O presente se explica pelo passado, não só para o mundo tomado em seu conjunto, como também para cada um dos seres que o compõem. Para Buda, a salvação da alma seria alcançada somente pela morte dos 3 pecados cardeais: sensualidade, malícia e estupidez. Mas como fazer com que estes pecados desapareçam? Buda tinha a sua resposta. Uma resposta brilhante, que impressionou profundamente a humanidade. A diretriz estabelecida nos 8 caminhos se revela principalmente como autodisciplina. O homem, aconselhava ele, deve se vencer a si mesmo para conseguir o Jivan Mukti, ou salvação nesta vida. Era na prática do dhyana que o mestre e seus discípulos treinavam meditação, contemplação e atingiam o êxtase. Durante esse estado, o espírito expande e passa a se comunicar e com as almas que deixaram a terra. Ou seja, a mediunidade espírita com outra roupagem. O budismo esotérico ou vulgar, repelido de todos os lados na Índia do século VI, após cruentas lutas provocadas pelos brahmanes, sofreu vicissitudes diversas e numerosas transformações. Um dos seus ramos, o do Sul, em algumas das suas interpretações parece se inclinar para o materialismo e ateísmo. O do Tibete, porém, conservou-se deísta e espiritualista. Seus adeptos compõem até hoje a 1/3 da população do globo, mas em todos os meios onde ele se espalhou, da China, do Oural ao Japão, foram veladas e alteradas as tradições primitivas. No budismo, como em todas as doutrinas, as formas materiais do culto abafaram as altas aspirações do pensamento. Os ritos, as cerimônias supersticiosas, as fórmulas vãs, as oferendas, as preces sonoras substituíram o ensino moral e a prática das virtudes. Entretanto, os principais ensinamentos de Buda não foram dispersados. Sábios, herdeiros da ciência e dos poderes dos antigos ascetas, afirmam a doutrina secreta na sua integridade. São os Mahatmas. E são, nas fieiras do tempo,
nos sopros dos minutos que constituem a vivência terrena e a consolidação das culturas e das sociedades, que o budismo, apesar das suas manchas e sombras, nem por isso deixa de ser uma das maiores concepções religiosas das que têm aparecido nesse mundo. Uma doutrina toda de amor e igualdade, uma reação poderosa contra a distinção de castas que foi estabelecida pelos Brahmanes, doutrina que, em certos pontos, oferece analogias importantes com o Evangelho de Jesus de Nazaré. Tanto Pedro Granja como Leon Denis nos entregam assertivas informações que atestam: o Espiritismo é o budismo, ampliado, comentado, esclarecido, ilustrado e provado. Meu Deus, que coisa linda. Que vídeo. Toda quinzena é isso. Álvaro, é impressionante. É impressionante, né? Toda quinzena é isso, e depois a gente fica assim e fica dizendo, tá, e agora? E aí a gente fala, tá, e agora? O que a gente fala? É isso que eu estava pensando. Boa noite. Boa noite. Por que eu tô aqui mesmo? Aqui? Boa noite, né? Boa noite, até a próxima quinzena. Ah, mas eu trouxe um vídeo, Elahá, também. Eu trouxe um vídeo. Vamos. Esse vai dar nó aqui, ó. Esse dá nó aqui. Ai, gente, que noite é essa? Que noite é essa? Vamos lá. Qual a posição de Buda? Do que posso pessoalmente depreender dos ensinamentos dos espíritos amigos, espíritos como Buda, como Zoroastro, como aqueles outros grandes instrutores da Índia, da Grécia, por exemplo, que eram considerados orientadores ou chefes de grandes movimentos mitológicos, serão ministros do Cristo, do mundo espiritual para a Terra. Os ministros do Senhor cooperaram, cooperam e cooperarão sempre. Estão cooperando para que nós alcancemos a segurança com a estabilidade precisa para que o planeta seja realmente promovido a mundo de paz e de felicidade para todos os seus habitantes. O meu é menorzinho. Mas sabe, Elahá, eu estava aqui pensando. Quando a gente dá uma olhadinha para a história do nosso mundo e a gente cruza essas civilizações, aqui trazendo o hinduísmo, os egípcios, os hebreus e os árias, a gente vai encontrar de alguma forma uma conexão bastante grande e uma doutrina já muito avançada em entendimento que há muitos milênios se revela em uma nobreza e em uma distinção, em um nível de conhecimento espiritual que elas só poderiam ver de espíritos de altíssima envergadura. Porque essa revelação se dá no seio desses povos que têm as suas origens nas raças adâmicas exiladas de Capela. Porque quando esses espíritos vêm, trazem junto a eles as ligações amorosas, espíritos de alta capacidade, de alta envergadura, que decidem acompanhá-los para que possam despertar daquele nível de inconsciência. Então, uma série de espíritos de altíssima envergadura nos acompanham, se tornam, como disse o Chico, ministros do Cristo, nascendo no meio ou no seio dos espíritos mais necessitados. Porque se ao mesmo ponto na
história do tempo, na evolução da humanidade, tem espíritos que já não se encontravam com débitos tão grandiosos, mas talvez com um nível de ignorância maior. Nós encontramos os espíritos oriundos de capela, cristalizados num egoísmo e num nível de inconsciência que necessitam de receber os tutores da humanidade para despertar de uma história de muitos e muitos e muitos e muitos milênios de equívocos. Então, sabe, quando eu estava lendo, a Denise fez o convite de estar aqui com vocês, até peço desculpa para não me alongar muito, estou muito mais na condição de trazer pequenas contribuições, mas eu ia lendo os textos e fazendo uma série de vinculações com o Antigo Testamento, com o Novo Testamento, com, obviamente, a doutrina espírita, e a gente percebe que a gente não é devedor a 500, a 800, a 2000, mas se perde no tempo as oportunidades que nós recebemos por sermos despertados de duas formas. E aqui eu achei a nobreza de Buda fantástica. Porque nós podemos ser despertados, como diz Leon Denis, pela potencialidade da dor, mas também nós podemos ser despertados pelo amor em movimento, pelo exemplo. Pelo exemplo. Buda tem como proposta transformar e despertar as consciências a partir da sua auto-iluminação para que se torne um exemplo vivo à humanidade. E é interessante que é muito semelhante a tudo que a gente encontra, parece que é um Ctrl+C, Ctrl+V, Sim. por parte das mais diversas civilizações. Porque se nós recebemos aqui no Ocidente essa revelação que transforma o inconsciente coletivo, a primeira revelação, se nós assim recebemos, nós rapidamente a esquecemos. E fomos necessitados de receber o Cristo planetário, para que nós pudéssemos compreender a mensagem na mais pura essência. E nós nos esquecemos de novo e recebemos outro nível de revelação com a doutrina espírita. E lá no passado foi assim, porque os Vedas trazem, como diz Leon Denis, as primeiras páginas da verdade explícita ao mundo. Mas a gente se perde por entre castas, por entre egoísmo, por entre tantos elementos dos Vedas que necessitamos desse ministro do Cristo encarnado para que nós pudéssemos relembrar, observar, assistir pelo seu exemplo e, a partir desse exemplo, sermos tocados. Aqui eu já vou fazer uma comparação, uma conexão, para sermos tocados pelo Ler-Lerá. Abraão disse assim: faça essa viagem interior. Faça o processo da sua autoiluminação. Ou como disse Jesus, lá ao fim do Sermão do Monte, brilhe vossa luz. Vai para o interior do seu espírito buscar essa autoiluminação. Então a gente percebe que essas verdades se costuram, se condensam, porque elas têm uma única origem. O pensamento divino traduzido pelo nosso governador planetário, que inspira os nossos ministros, que, por sua vez, vão, assim, num efeito cascata, alcançando as nossas vidas para esse movimento mais importante, o despertar da consciência. E esse vídeo, realmente, da Cris ficou muito bom, e ela pegou bem mesmo, assim, aquilo que eu ainda iria abordar sobre a questão da doutrina. E eu queria aqui aproveitar para fazer um comentário. Vou resumir em 30 segundos o que a gente vem
vendo nas lives anteriores. A síntese do que nós vimos é o seguinte: existiram doutrinas secretas, mas elas não eram doutrinas secretas, elas eram a doutrina secreta, porque não eram várias. Era só uma ensinada. E por que que ela era ensinada mesmo em vários lugares? Porque a Índia foi o primeiro celeiro. Então, na Índia, se formou o primeiro grupo de iniciados, depois esse grupo de iniciados se espalhou pelo planeta, mas ele foi um centro de formação de mão de obra antes do Egito. E aí depois se espalhou. Como hoje o Brasil é o centro de formação para espalhar depois pelo planeta inteiro. Então, nós somos a Índia do passado. E aí vem os Vedas, vem Krishna e agora vem o Buda. E eu queria aproveitar para colocar algumas coisas que eu andei recolhendo dos ensinamentos que o Buda nos oferece. Quantos você colocou, Elahá? Oi? Você numerou? Numerei o quê? Os ensinamentos? Numerei. Eu tenho vários blocos de ensinamentos diferentes. Eu vou chegar a um que são os 5 mandamentos dele. E vai estar com a Luhá, segunda Luhá. Vamos lá. Sobre os pecados que o Buda coloca. O Buda diz que são 3 pecados: a ignorância, a malícia e a sensualidade. A ignorância aqui não é a ignorância da burrice de não saber se tirar uma raiz quadrada. Não é isso. A ignorância é a ignorância espiritual, a falta do conhecimento espiritual. E depois a gente vai ver que para o Buda é a razão do sofrimento humano. Então, assim, ele descobriu por que a gente sofre. Nossa, eu sou doido para saber. E ele diz que a razão do sofrimento é a ignorância espiritual. Então, por isso a ignorância está colocada aí. Esse outro pecado apresentado dentro do corpo dos pecados do Buda, a malícia é a esperteza, querer puxar para si. A malícia é o interesse pessoal, que aparece na perfeição moral da 3ª parte de O Livro dos Espíritos. E tem a sensualidade, que são as questões relativas à sexualidade, por ser um dos dramas mais difíceis que a criatura humana tem para se libertar. Então, aqui existe uma grande conexão nessa tríade: ignorância, sensualidade e malícia, com a ignorância com o desconhecimento espiritual, a malícia com o interesse pessoal e a sensualidade com os dramas da sexualidade em si. O budismo também tem, segundo o Buda, 2 fortes princípios. 2. Princípio número 1, a evolução. Ele diz que a experiência, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a lei do karma, toda essa coisa é um princípio do budismo, que é a vitória sobre a ignorância. Como é que eu venço a ignorância? Pela reencarnação, pela experiência que eu vou vencer. Então, esse é o princípio 1, que a gente chama de... o que é? O que é o princípio 1? Existe uma lei através da qual o espírito evolui com as suas experiências, nas suas várias existências corporais, aprendendo a se libertar da ignorância. Princípio 1. Princípio 2 também está no Espiritismo. Princípio 2 é: no final de tudo haverá a felicidade. Princípio 2 é o alcance do Nirvana, em que ele diz que todos nós alcançaremos o Nirvana, porque quando nós, pelas nossas múltiplas encarnações, descobrirmos o sentido da vida, nós vamos nos iluminar. E isso é a mesma coisa que a doutrina espírita diz, quando ela fala que todos nós seremos espíritos puros, que a gente caminha para a felicidade, e que a felicidade é uma consequência do amor, ou seja, há uma convergência danada de princípios aí, nesse momento. Um terceiro ponto que eu achei interessante para a gente conversar são os mandamentos do Buda. E aqui, conexão com Êxodo 20, com Deuteronômio 5. O Buda tem 5 mandamentos. E, Denise, eu não estou na terça-feira errada, eu estou na terça-feira certa. Existem 5 mandamentos do Buda. Primeiro, não matar.
Com essas duas palavras. Com essas duas palavras. Não matar. Mandamento número 2 do Buda. Não se apropriar daquilo que não é seu. Não roubar. Terceiro mandamento do Buda. Ser casto. Que está lá no não adulterar. Manter a castidade. Quarto mandamento do Buda. Não mentir. Não mentir. E o quinto mandamento é não se embriagar. Então, você pega na tábua da lei, lá está não roubar, aqui tem não roubar. Aí tem não adulterar, aqui tem ser casto. O terceiro, não roubar, aqui tem não roubar. O outro diz, não prestareis falso testemunho contra teu próximo. Aí o outro diz, não mentir. E o último dos mandamentos, não cobiçareis as coisas do próximo, não está lá, mas está não se embriagar. Então vejam a aderência das conexões dos mandamentos do Buda com os mandamentos contidos na lei de Moisés. A primeira tábua é uma tábua voltada para Deus, né? Amarás, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem, não tomarás o santo nome do teu Deus em vão, lembra-te de santificar o dia de sábado e honrarás pai e mãe. 5 mandamentos. Então, você vai perceber que esses mandamentos não estão presentes na tábua de Buda, porque a discussão de Deus não aparece para Buda. O Buda não tem discussão sobre Deus. Para o Buda não há deuses, não há preces e não há oferendas. Não existe oferendas para os deuses, porque a questão da divindade não é ponto de preocupação do Buda. O Buda está preocupado com a criatura humana, com o sofrimento da criatura. Então, ele não faz conexão com esse ponto aí, que a gente poderia considerar fundamental. Ou seja, está tudo muito interligado, sabe? E, além de todas essas questões, um quarto ponto que, na verdade, eu posso chamar de um quarto ponto, mas é o ponto mais importante da leitura do Buda, foi a grande contribuição que ele deixou. Tudo bem, esses mandamentos foram bacanas, os princípios foram lindos, os pecados, legal, mas se a gente puder dizer assim, tá, então o que o Buda deixou para nós? As 4 nobres verdades são um grande achado do Buda e de uma contribuição absurda para a humanidade. A primeira grande verdade que o Buda chegou existe o sofrimento. O sofrimento existe. E o homem precisa fazer contato com o sofrimento. Ele não pode negar que o sofrimento existe. Existe o sofrimento. E tinha um pensamento muito legal, que ele dizia assim, o sofrimento, ele teve um dia que ele começou? Aí você vai dizer, tem. Então, a resposta do Buda, se ele teve dia para começar, então também vai acabar. Porque tudo aquilo que teve princípio terá fim. Pensamento do Buda. Então, tem prazo para acontecer. E ele dizia, você precisa fazer contato com o sofrimento. Precisa reconhecer que o sofrimento existe. Essa é a primeira grande verdade. E a segunda grande verdade do Buda é um escândalo. A segunda grande verdade dele é eu sei por que existe o sofrimento. Eu acho isso espetacular. Eu sei por que existe. Ele descobriu por que a criatura humana sofre. Ele diz que a razão do sofrimento humano é a ignorância. Mas não é a ignorância de não saber. Não é a ignorância de ser burro porque não sei tirar o logaritmo da base neperiana de π. Não é isso. É a ignorância da lei universal. O desconhecimento do primeiro princípio. Qual é o primeiro princípio? Existe a lei do karma, existe a evolução, existe a reencarnação. Esse processo acontece para a superação da pequenez, para que o homem se liberte da ignorância, para que ele aprenda as leis universais.
quando, por algum motivo, você se apropria do conhecimento espiritual, você tem a condição de se libertar do sofrimento. E diz o Buda, sem a compreensão espiritual, não existe como você se libertar do sofrimento. Então, de onde vem o sofrimento humano? O sofrimento vem da nossa ignorância, de que somos seres imortais, que o sofrimento passa, que isso tudo faz parte de um grande mecanismo evolutivo, que eu tenho que entender que tudo que foi arrumado na minha existência tem um propósito de aprendizado, que eu tenho que me desenvolver com as potencialidades que a vida me oferece. Então, na hora que eu me aproximo desses saberes, na hora que eu tenho contato com isso, eu tenho a possibilidade de me libertar do sofrimento. E isso, para mim, é um achado, porque você conseguir dizer, eu sei porque a gente sofre. É o despertar da consciência, né? É o despertar da consciência. Em sânscrito, tem uma palavra chamada Mara, que é a coisa material, é o mundo material. Então, ele dizia que o grande objetivo da criatura humana era vencer Mara. Tem que vencer Mara. Na hora que o homem conseguisse se libertar de Mara, ele conseguia alcançar a iluminação. Que é quando ele deixa de se fazer, de se reger pelas coisas materiais. E aí você vai ver ele avançando para a terceira grande nobre verdade. A terceira grande nobre verdade do Buda é mais audaciosa do que a segunda, porque a segunda diz assim, eu sei por que existe sofrimento. É a ignorância, o desconhecimento espiritual. E ele diz a terceira, eu sei que pode parar o sofrimento. Existe uma forma de que a criatura pare de sofrer. A terceira grande verdade, ela decorre da segunda, né? Porque se o que gera o sofrimento é a ignorância, o que é que sana o sofrimento? O conhecimento. A apropriação da criatura dos conhecimentos espirituais. Mas não é só o saber, é o saber interpretando isso na vida. Então, a terceira nobre verdade é, sim, é possível parar de sofrer. Eu tenho a chave para a libertação do sofrimento. É a vitória sobre a ignorância, que ele dizia que a ignorância gerava o desejo. Então, se o homem vencer o desejo, ele automaticamente vai fazer a sua libertação do sofrimento. Maya é o nome da mãe dele. Maya é a mãe de Buda. Mara, vamos confirmar. Podem confirmar aí para a gente ver se a gente acha. Mara é o oposto de Buda. Mara. Maya é o nome da mãe dele. Maya com Y. E Mara, a ilusão. Mara é a ilusão. Ele tinha que vencer Mara. Então, a terceira nobre verdade é o seguinte: não só sei que é o conhecimento espiritual que nos liberta, como sei que é possível vencer o sofrimento na medida em que você se liberta do desejo. E tem a ver com aquele pecado lá. Tu lembra do pecado que era a malícia? A malícia vem do desejo. A sensualidade vem do desejo. Então, se eu tenho desejos, eu automaticamente sou escravo de Mara. Se o desejo me governa, eu sou infeliz. Eu sou infeliz. Conectando isso com uma mensagem que existe em Obras Póstumas, no capítulo 31 da segunda parte, uma mensagem chamada Regeneração da Humanidade, que fala sobre a transição planetária. No 12º parágrafo dessa mensagem, ele fala das 4 características dos que vão migrar do planeta, que vão embora. Mara é a ilusão, isso mesmo. Então, quais são as 4 características das pessoas que migram do planeta? Característica número 1,
desinteresse pelas leis universais, desinteresse pelo conhecimento das leis de Deus, desinteresse pelo conhecimento espiritual. Esse é o primeiro, que tem a ver com Buda. Segunda, como eles têm desinteresse e desconhecimento das leis espirituais, eles são apegados à vida material. É claro, o cara não sabe da vida imortal, ele é apegado às coisas materiais. Então, novamente, o Buda aparece aí. Terceira característica, como eles não conhecem a lei universal, como eles são apegados à vida material, eles são regidos pela paixão. Novamente, o Buda aparece aí. Eles são regidos pela paixão. E a quarta característica que decorre da terceira, como eles não conhecem a lei, como eles são movidos pelo apego à coisa material e a paixão os domina, neles as imperfeições morais estão presentes com toda a sua força. Ora, 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 o que é que a gente vai ver? O Buda reeditado dentro da mensagem Regeneração da Humanidade, em ele dizendo, eu sei o que gera o sofrimento, a ignorância que gera o apego, que gera as paixões, que gera as imperfeições. Então, na terceira nobre verdade, ele diz que ele tem a condição de dizer que é possível cessar o sofrimento quando eu utilizo o conhecimento espiritual e eu me faço guiar a vida pelo conhecimento espiritual, quando eu me liberto da ignorância. Então, se o que gera o sofrimento é a ignorância, a libertação do sofrimento está na apropriação da criatura dos conhecimentos espirituais. Eu posso fazer isso com a Cabala, eu posso fazer isso com o Krishna, posso fazer isso com Sócrates, com Jesus, com Buda, com quem eu quiser. Então, nós vamos perceber a presença muito forte dessas conexões. O Buda transitando por dentro do pensamento espírita. Eu quero aqui destacar que na última live que a gente fez uma conexão do Krishna com o pensamento espírita, quando ele disse, todas as vezes que o materialismo avança e domina a virtude, eu reapareço. Eu reapareço. No século XIX, houve uma onda de materialismo. Aí o Krishna, no sentido figurado da figura dele, reaparece. E aqui nesta obra, não sei se vocês conhecem, o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no início dela, no comecinho, na parte do prefácio, há uma parte que é bem próxima do Krishna, porque o Krishna diz, eu reapareço para dissipar as trevas, para punir os malvados e para salvar o justo. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo diz, eu vim para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As palavras são quase as mesmas. Então, há uma conexão muito forte entre todas essas coisas, e depois ele vai avançar para a quarta nobre verdade, que é a mais conhecida das quatro, é a última. Ele não somente disse que sabia que existia o sofrimento, não somente disse que existia uma causa para o sofrimento, não somente disse que existia uma forma de se libertar do sofrimento, como na quarta nobre verdade, ele disse, eu vou dar a receita, que é o caminho óctuplo. Então, o caminho óctuplo é a receita prática do Buda para a libertação do sofrimento. Você quer se libertar do sofrimento? Quero. Então, pega, na verdade, o caminho óctuplo de Buda e exercita esse caminho em você, para que você se liberte do sofrimento. Isso é bonito demais. E aí o Álvaro falando ali dos ministros, né? E eu lembrei desse trecho que a Denise até leu para nós isso numa outra live. Lembra, Denise, que você leu? O que é o Espírito Santo? Olha lá. Espírito Santo, falange de emissários da providência que surpreende os grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual.
É isso que é o Espírito Santo. Esse livro, o Espírito de Verdade. Quem é o Ruach Kodesh? Ruach Kodesh, o Espírito Santo, é uma pleiade de espíritos que agem de forma uníssona com o governador planetário e, consequentemente, com o Senhor do Universo, para reger os destinos da nossa humanidade. É o colegiado, né? É o exercício. O Elahá, agora é interessante a gente observar que ele vem para trazer, vamos fazer assim, entre comparação, a segunda Lohot, a segunda tábua das leis, ele vem trabalhar a relação do homem para com o autoconhecimento e a relação do homem para com o próximo e o meio de auto-iluminar-se, porque, na realidade, o local, a ambiência onde é revelada, já se tinha uma grande discussão sobre Deus por conta de Krishna. Então, é interessante esse aspecto. A gente convive, até comentei hoje com a Denise, a gente convive com muitos indianos, a gente tem uma convivência próxima com muitos amigos indianos profissionalmente. E assim, eu converso bastante sobre o entendimento do divino, Sim. sobre o entendimento da natureza, sobre o entendimento de Deus, sobre a própria reencarnação. Então, eu tenho certeza que vocês falaram sobre a metempsicose quando trouxeram a Krishna. E é interessante que a razão dos hindus serem, são diversas vertentes do hinduísmo, serem vegetarianos na mais autêntica forma. Agora tem alguns, por exemplo, os Jain, eles não são apenas vegetarianos, eles não comem nem as raízes, acreditando que micro-organismos que ali habitam são reencarnações de espíritos próximos. E é interessante que dentro de uma das vertentes do hinduísmo, a prática do bem é para preparar, você tem o original? É para preparar um mundo futuro para, no processo reencarnatório, não obter tanto sofrimento. Então, eu destaquei aqui, Elahá, alguns pontos. A lei de caridade, como uma das propostas, não nesses 8 caminhos, mas como um dos pontos de apoio filosófico da doutrina, e como a Cris ali colocou, né, a caridade como trazida em um conto de Humberto de Campos, onde Humberto de Campos nos conta que no plano espiritual, um benfeitor conversa com 3 diferentes espíritos ali. Um realizou a caridade para que verdadeiramente pudesse encontrar uma posição segura. O segundo praticou a caridade pensando em aliviar suas dores. O terceiro praticou a caridade porque encontrava um meio de equilíbrio, uma forma de servir. E ele escolhe não o que tinha o conhecimento verdadeiramente claro, doutrinário, sobre as leis que regem o espírito, mas ele escolhe aquele que viveu por desinteresse, por uma missão de retorno à Terra em uma condição superior. A reencarnação, com o karma, trazendo inclusive as questões da saúde, da riqueza, a condição do próprio intelecto. Outra questão interessante é que Buda, como você contando a história dele, ele se perde ao começo da sua encarnação. Então, diferente do Cristo que nasce puro, ele demonstra como alcançar a pureza pela sua transformação. Então, a gente poderia fazer um paralelo, por exemplo, com João, o evangelista, como Paulo,
como Francisco de Assis, que se reencontram dentro do processo. Essa capacidade mediúnica é interessante, porque certa feita, conversando, eu sei que nós estamos falando de budismo, mas como existe uma conexão grande com o hinduísmo, eu vou citar, eu comentei com um amigo indiano, 2 amigos, sobre algumas mediunidades. Eu não falei que eu era espírita, nem nada. Eu falei, a gente tem algumas faculdades mediúnicas, como vocês enxergam isso? E eles ficaram perplexos, eles ficaram verdadeiramente, sabe, falaram, não, mas você tem então o dom, você tem o presente de Deus. Olha que interessante. Diferente de nós, e a gente enxerga dentro do espiritismo com uma certa naturalidade, e não apenas uma naturalidade, como uma ferramenta de trabalho que necessita ser verdadeiramente disciplinada. E recentemente, um desses amigos descobriu que o pai estava com câncer e me passou o nome para que eu pudesse refletir sobre o nome do pai dele. E esse estado de elevação do espírito coloca em contato com os espíritos. O que eu achei interessante aqui em relação à mediunidade? Porque aqui, muito semelhante ao Antigo Testamento, a mediunidade ela é configurada quando ela se dá de maneira extremamente ostensiva, quando existe quase um transe sonambúlico ou quando existe vamos assim dizer, um desdobramento completo e total. Por isso que, normalmente, espíritos, a gente costuma dizer, né, que os espíritos que possuem o desdobramento consciente, que são raríssimos esses espíritos encarnados, é uma potencialidade anímica raríssima, que muitas vezes ela é confundida no trabalho mediúnico pela condição do imaginário, mas esses espíritos geralmente tiveram vivências no Egito Antigo e na Índia. Também eu achei interessante, Elahá, a salvação do espírito através de uma doutrina que não existe punição e culpa, mas existe Sim. identidade e ressignificação da vida pela inserção dos novos hábitos. Então, você faz a reflexão, você tem o período de maturação e de entendimento, mas você tem uma constância na inserção dos novos hábitos. Porque, assim como no espiritismo, a gente não consegue controlar os velhos, os pensamentos, os desejos, as paixões, mas a gente consegue reinserir novos hábitos de caridade, de conhecimento, de estudo, para que nós não venhamos cair em tentação. Então, os 8 caminhos de Buda, eles têm uma conexão com esse momentum, né? E é interessante que o que também a Cris falou sobre o Nirvana, não como um estado que nos coloque em isolamento, não na condição da filosofia panteísta, onde se perde a identidade, mas numa concepção do estágio onde se alcança a redenção espiritual. Você vai falar sobre os 8 caminhos, Elahá? Vou falar, mas antes vou falar dele, mas antes de falar deles, mostrar como é que eles são. Olha só, no texto que a gente encontra do pensamento do Buda, que o Buda também não escreveu nada, tudo que o Buda falou ficou registrado. 250 anos depois é que o pessoal resolveu pegar os ensinamentos dele e colocar nos ensinamentos. E havia três conjuntos de ensinamentos, e aí cada um deles fez um cesto de ensinamentos.
E aí eles juntaram os 3 cestos. Então, Pitaka é cesto. Então, Tripitaka são os 3 cestos. Então, em um dos 3 cestos, no Dharmapada, que é o mais importante dos 3 cestos do ensinamento do Buda, tem uma frase aqui. Eu vou ler a frase dele. Não quero que ninguém se assuste. Lá está dito: uno-me a dor de todos os meus irmãos e, entretanto, sorrio e sinto-me contente porque vejo que a liberdade existe. Deu para entender? Uno-me à dor de todos os meus irmãos. Mas sorrio. Ele sorri. Ele se une à dor dos irmãos, mas ele sorri. Por que ele sorri? Ele sorri porque ele se sente contente porque vejo que a liberdade existe. Que liberdade que ele está falando? Que este sofrimento vai ter fim. Então ele se une ao sofrimento dos espíritos, mas ele não se entristece pelo sofrimento dos outros. Por que ele não se entristece? Porque ele sabe que haverá liberdade para essas pessoas. Ficou claro? Misericórdia instrutiva. Claríssimo aí, Álvaro, claríssimo, Denise. Beleza. É misericórdia instrutiva, né, Elahá? Diferente do espírito familiar, né? Não sei se vocês conhecem, Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Eu vou ler a pergunta 976. 976, aqui, ó, 976. Olha a pergunta. A visão dos espíritos que sofrem não constitui para os bons uma causa de aflição? Não é lógica a pergunta? Uhum. A visão dos espíritos que sofrem não constitui para os bons uma causa de aflição? Neste caso, em que se transforma a felicidade deles assim perturbada? Ou seja, cara, como é que pode ter espírito feliz se tem um monte de gente em sofrimento? Não foi essa a fala do Buda? Foi essa a discussão que a gente está tratando? Vou ler a resposta. A resposta é: isso não constitui uma aflição, pois eles sabem que o mal terá um fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Esta é a ocupação deles, e que se torna um prazer quando bem-sucedidos. Gente, não foi isso que... Eu vou ler de novo o Buda agora. Peraí, eu vou ler de novo o Buda, porque não é possível. Eu vou ler de novo. Parece que tem a universalidade das informações, né? Uno-me à dor dos meus irmãos, entretanto sorrio e sinto-me contente porque vejo que a liberdade existe. Gente, pelo amor de Deus, alguém me explique, pelo amor de Deus. Sim, Livro dos Espíritos bate exatamente com o pensamento do Buda. Bate com o do Krishna também, só que hoje não é Krishna, hoje é Buda. Então, ele vai dizer que o sofrimento tem fim, então eu ajudo os outros. E isso é uma coisa para nós, fazendo uma reflexão assim mais no sentido do Drash, uma reflexão para nós, a gente analisar e dizer assim, às vezes eu socorro as pessoas chorando. E se eu verdadeiramente entendi a vida, eu tenho que atender as pessoas por dentro feliz. Por dentro. Mas eu vou mostrar outra, porque... Bom, esse trecho que eu li está no Dharmapada, que é um dos 3 do Tripitaka. E também aparece no livro Depois da Morte, do Leon Denis, tá? Também, nesse mesmo livro, do Leon Denis, também no mesmo livro, o Dharmapada, existe uma frase que diz assim: o ódio jamais
foi apaziguado pelo ódio, pois não é vencido senão pelo amor. O ódio jamais foi vencido pelo ódio. Jamais foi vencido pelo ódio. Por quê? Pois ele não é vencido senão pelo amor. Ou seja, a única coisa que vence o ódio é o amor. O ódio não vence o ódio. Beleza? Livro dos Espíritos. Último parágrafo da conclusão. O último parágrafo da conclusão diz: Taran, jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais estimularam os ódios dos partidos. Ai, meu Deus, não se vence o ódio com o ódio. Só para a gente ver como as coisas são. E aqui uma frase do livro Afinal, Quem Somos? Esse tem um prefácio do Monteiro Lobato. Agora daqui. O que a gente encontra aqui nesse livro, na primeira linha dessa folha? O que está escrito aqui? O Espiritismo é o budismo ampliado, comentado, esclarecido, ilustrado e provado. O budismo é o espiritismo. O espiritismo é o budismo provado, porque o Buda disse e o espiritismo prova. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. É uma coisa impressionante isso. Krishna seja como o sândalo que perfuma o seu machado, o machado quando fere. A mesma questão. Isso é muito impressionante. Esse livreto despretensioso, O Pensamento Vivo do Buda, não estou fazendo propaganda dele porque eu não ganho para fazer propaganda, mas é um livro que eu aconselho todo mundo a comprar. Ele é fininho, deve ser bem baratinho, eu comprei num sebo, e deve ser barato. Tem há tanto tempo que eu acho que na era pré-Gutenberg ele. Mas ele tem coisas maravilhosas aqui dentro que eu pude tirar. Fantástico, sabe assim, de ensinamentos que o Buda oferece para nós. E queria fazer, antes de passar para frente, um comentário que muita gente faz, que é assim, por que tem um monte de estátua do Buda gordo, né? Já viram? E ainda se tem que cortar na barriga do Buda para ter dinheiro. Então, o Buda é gordo porque essa gordura não é a gordura física. É o sentido da grandeza. Ele era magro, não podia ser gordo, né? Comendo um grão de arroz. Tem um momento nos ensinamentos dele em que ele diz assim para as pessoas. Oi? Como é que é? Eu perdi. Comendo um grão de arroz. Comendo um grão de arroz não dá para ficar gordo. Não, mas isso aí é antes. É antes de descobrir o caminho do meio. Quando ele descobriu o caminho do meio, você não precisa disso. Eu posso morar em casa e me iluminar. É essa que é a grande descoberta do Buda. Eu não preciso romper com a vida para me iluminar. Eu me ilumino dentro de casa, cuidando do meu pai que tem Alzheimer. Eu me ilumino no meu cotidiano, porque não é se isolando. Eu acho essa descoberta uma coisa... Não tem preço isso que o Buda nos entregou. Então, ele é gordo nas figuras para se representar a opulência, porque naquele período a gordura era um sinal de poder, de poder. Tanto que as mulheres do Renascimento também elas eram gordinhas, né? Mulher magra é só hoje que é sinal de beleza.
Magra demais, coitadinha, parece um cabide que anda. Então, isso é uma notícia, é uma novidade do nosso século, mas as mulheres do passado, elas tinham outro tipo de contorno. Muito bem. E outra coisa, o Buda aparece com um monte de bolinha na cabeça, já viram? O cabelinho dele é crespo. O cabelinho dele é crespo, ó. É todo cheio dessas bolinhas no cabelo. O que somos é a consequência do que pensamos. Então, aí o livro dele, esse que eu peguei, é todo cheio de pensamentos. Muito bonito. O que são essas bolinhas? Eu perguntei para um budista, o que são essas bolinhas na cabeça do cara? Ele tem um cabelo crespo. Cada um é um chakra. A imensidão de luzes na cabeça dele era uma imensidão de pontos de conexão. Vou falar do caminho óctuplo bem rapidinho, tá bom? Bem rapidinho. E não vou falar do caminho dodécuplo de Joana, só do óctuplo. Porque Joana pega o óctuplo e transforma em 12. Mais prático ainda do que o caminho do Buda. O caminho do Buda tem 8 passos. Então vamos lá para a leitura do caminho óctuplo. Primeiro passo, compreensão correta, ou seja, eu tenho que saber que a vida é imortal. Se eu não tiver isso, nem vai para frente. Então, primeiro passo, compreender corretamente a vida, compreender que sou um espírito. Isso é a primeira coisa. Passo número 2, pensamento correto. Uma vez que eu já entendi o que é a vida imortal, eu tenho que pensar corretamente, ou seja, orientar o meu querer, a forma de eu pensar de acordo com aquilo que eu acredito. Porque eu posso ter a compreensão, mas não ter o pensamento. Eu sei, mas eu não penso de acordo com o que eu sei. Então, passo número 1, saber, compreensão. Segundo, pensar corretamente, ou seja, pensar de acordo com o que eu creio. O terceiro passo não podia ser outro, só podia ser esse, falar corretamente. O que seria isso? Não só penso, mas falo de acordo com aquilo que eu sei. Então, compreendo corretamente. 2, penso corretamente. 3, falo corretamente. Não falo besteira, só falo coisas positivas. Eu não utilizo a minha fala de maneira errada, porque eu tenho compreensão correta. Quarto passo, é lógico, se é compreensão, pensamento, palavras, o próximo só podia ser ação correta. É agir corretamente. Então, você compreende, pensa, fala e age corretamente. PAN é o quarto passo. Mas esse ainda é só o quarto, ainda tem mais 4. Não sei como é que ele inventou mais 4, já está. Atos, palavras e pensamentos já estão aqui. Aí vem Que o são as quarto. 3 vestimentas da alma da Kabbalah, né? Shalosh Levushim Nefesh, pensamento, fala e ação. Então, compreende, dá, pensa, fala e ação. Então, esses 4 batem com a Kabbalah também, né? Que é o que Jesus diz: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, atos, bendizei os que vos maldizem, palavras, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Pensamento, nova conexão aí. Pensamento, fala Bom, e ação. mas vamos para frente. Compreendo, penso, falo e ajo Meio de corretamente. vida correta. Quinto passo, viver corretamente. Porque agir corretamente é um momento, Denise. O quinto é eu vou viver corretamente. Esse é o passo Que é o fator seguinte. conflitante da evolução da filosofia, porque muitos hoje ainda se isolam e não vão à vivência no dia a dia, né? Há muitas filosofias budistas, existem milhares, mas muitas se isolam ainda e não vão na busca da vivência, né? Aí vem o próximo. O próximo é você ter esforço correto.
é a disciplina, o esforço, a insistência, você manter a disciplina. Seria isso, para você não escorregar. A aplicação Então, da vontade, né? é você ser firme naquilo. Você já vive corretamente, então agora eu mantenho o esforço naquilo que eu estou fazendo. Aí, penúltimo passo, atenção correta. Eu me observo o tempo todo. Eu estou com a consciência desperta. Eu me noto, eu me percebo. Eu percebo quando eu me aborreço, eu percebo quando eu me irrito. É eu pensar corretamente. É a consciência desperta, não é pensar no sentido de pensamento. É o Voltou a vigiai. disciplina aí, lembrando que é disciplina. Então, Esse é o vigiai, né? É o vigiar. esse é o vigiai, né? Então, esse é assim, eu estou desperto. O 7 está atenção correta. Então, eu presto atenção no que eu faço. Quando foi que eu me desequilibrei? Por que eu falei aquilo? Teve uma hora anterior que eu me irritei. E aí eu tenho que, é quando as pessoas dizem tal coisa comigo, eu me irrito. Então, vou trabalhar aqui, porque eu querer impedir falar não dá mais, porque eu já estou perdido. Então, esse é a atenção correta. E o último, concentração correta. Meditar sistematicamente. E a Joana de Ângeles, no livro Plenitude, capítulo 8, ela diz: quem medita retamente, crê, quer, fala, opera, vive, esforça-se e pensa com retidão. Porque Tudo quem conectado de medita novo. repassa todos os outros 7 e diz: então é isso que eu tenho que fazer. E aí, É o orai e vigiai, aí que é o vigiai e o orai, só que o orai não no sentido da oração mas é a com meditação, palavras, mas na meditação, da que introspecção, vai de né? novo para o Evangelho. Que vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, tranca a sua porta, entra no seu quarto, que tranca a porta do seu para meditar, né? Então, vigiai e orai. Bacana, Bom, eu né? mostrei o caminho óctuplo em 10 minutos. Menos que isso. É muito doido isso, Álvaro. Muito legal, né? Muito legal. E, senhor Elahaf, a nossa prece final você pode fazer? Deixa eu fechar Faço aqui. sim. Fechar aqui. Vamos orar? Mano. Divino Senhor das nossas vidas, nós nos encantamos cada vez mais com a tua misericórdia e com o teu amor, em nos oportunizar tantas revelações, tantos ensinamentos para que tenhamos contato com a tua verdade imortal, para que saibamos as leis que tu estabeleceste no universo infinito e o teu incansável trabalho através dos nossos governadores planetários, para que seus emissários venham até nós, para retirar as vendas dos nossos olhos e nos revelar a tua lei extraordinária, a tua doutrina única, a tua verdade universal. Por isso, Senhor, recebe a nossa mais profunda gratidão pelas inúmeras formas das quais tu tens te servido para iluminar as nossas almas tão resistentes ao bem. Leva assim a nossa gratidão aos grandes iniciados do passado, aos sábios dos Vedas, a Krishna e sua falange, a Buda e seus incontáveis seguidores iluminados, e a Jesus, Senhor, o nosso incansável governador planetário, o Maestro que executa a tua sinfonia celeste através de inúmeros músicos na orquestra divina que tu executas no universo. Obrigado, assim, Senhor, pelas tuas bênçãos e que o teu amor permaneça sobre as nossas vidas, iluminando os nossos melhores propósitos de aprender para servirmos e nos libertarmos do sofrimento.